Culpa. Este é o título do capítulo 22 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou o Gladstone Jr. e este é o Semeiacast, o seu podcast espírita. Vem com a gente! Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou a aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência, projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos. Quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar inicialmente alimentado contra nós mesmos em mágoa e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossa defecção a turvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para o acústico de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. É neste estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa
com todo o séquio das perturbações que lhe são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Toda a deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos um ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. E para explanar sobre esse tema de hoje, sobre este capítulo de hoje, temos aqui o nosso irmão Gilson Ferreira, do grupo Espírita Prece e Caridade. Seja bem-vindo, Gilson. Boa noite. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos. A culpa. Falaremos nesta noite nos mais diversos ângulos em que leva ao tema culpa. Escolhemos 2 entre tantos outros. O primeiro, da culpa de atribuir a terceiro para absorvermos a responsabilidade de que nos cabe, abrindo lacunas sem medir ao tamanho das brechas em que abrimos as trevas, por ondas e faixas, na sintonia das semelhanças vibrações, com os espíritos das mesmas sintonia. Estes comportamentos são tão comuns e sutis em que nem damos conta quando começamos. Assim dizemos: eu bebo para esquecer um pouco dos problemas, afinal, aos amigos sempre me chamam, ao fim do expediente, para o bar. Minha esposa não me compreende. Só não tem sucesso por falta de oportunidade. Larguei da esposa por não aguentar cobranças. Criamos o autoflagelamento. Eu não nasci para ser feliz. Eu não mereço ser-vos amado. Ninguém gosta de mim. Aqui se manifesta-se a um comportamento autopunitivo de complicado tratamento na patologia da saúde mental. Neste caso, tornando-se prisioneiro da sua autopiedade. Meus irmãos, estes nossos comportamentos, ele nos leva em diversos departamentos das nossas intimidades a um sofrimento angustioso quando nós nos deparamos com a consciência, que observamos dentro de nós mesmos que os passos e as consequências das nossas atitudes, elas não são atribuídas a terceiros, mas a nós mesmos, que somos o único responsável pela semente que atribuímos sobre o chão. Mais tarde, após a sua germinação, cabe a cada um, na sua particularidade, fazer a colheita que lhe é propícia, mediante tudo aquilo em que semeamos, em consequências desagradáveis em que levamos aos nossos irmãos, as lágrimas, o sofrimento, ao desespero e à angústia. E quando nos deparamos com o tamanho da dor em que levamos a outro, a culpa atribuída às nossas costas, ela é nada mais do que uma imensa pedra
colocado em ombros fracos, não atribuído pela consciência ou a responsabilidade de outros, mas é de nós mesmos, que nas nossas fragilidades, nas nossas inseguranças, no nosso orgulho e nossa vaidade, não as medimos ao tamanho e às consequências que poderíamos atribuir à infelicidade e à angústia dos nossos irmãos. Com tudo isso, nós hoje paramos e observamos a um passo para dentro de nós mesmos, para poder compreender o sofrimento que hoje nos leva à causa de tanta dor, de tanta angústia. Para que conseguimos enxergar, sem atribuir à sociedade, aos meios governamentais ou às pessoas de quem nos cercam, pela nossa fragilidade, pela nossa condição de não alcançarmos os objetivos que no momento nós almejamos. Mas nos reparamos com o conselho de nosso Senhor Jesus, em que nos dá uma grande alerta para que possamos dar um passo para dentro de nós mesmos e nos reconciliar com os nossos adversários enquanto a eles se encontra em nosso caminho, para que possamos apaziguar ao mal e a este mal ele não nos perpetue a cobrança da vida após a morte, para que nessas condições não sejamos fragilizados mediante a tamanha dor de acusação da nossa própria consciência. Uma vez em que já atribuímos no campo espiritual esses pensamentos de cobrança, de culpa, eles são como um CD que ora se encontra com a sua faixa destragada. E atribuímos a uma pequena parte do trecho e ele sempre volta àquelas mesmas palavras, aquelas mesmas frases que no momento nos está atribuído. Assim também somos nós. Somos nós em que vivemos dia e noite aquelas mesmas situações, conforme nos atribui o livro dos Espíritos. O pensamento é um tributo do Espírito. Então, quando nós imaginamos aquele momento, nós estamos vivendo ele outra vez. E aquilo para nossa alma é um flagelo, é uma alta fogo que queima ao nosso espírito dia e noite, do qual nós não conseguimos nos livrar, porque aquilo permanece gravado em nosso espírito e em nossa alma como um sistema de punição incessante. Com tudo isso, em dolorosas angústias e sofrimento, nos recolhemos aos ensinamentos de Jesus para que possamos nos apaziguar, porque cada um do homem traz consigo o DNA da própria alma, conforme as palavras esclarecedoras do nosso irmão Chico Xavier, em sua frase, que nos diz que o passado não é possível nós reconstituirmos, mas é possível fazermos um presente novo para um futuro melhor. Então que nós tomamos a essa consciência, porque aquilo que já está gravado no nosso espírito está gravado, e ela está sobre o livro da vida eterna. E quando nós acusarmos ou tentarmos nos livrar às brechas que damos à consciência para retirarmos de nós a sensação de culpa, somos levados a fazer uma leitura no livro da vida eterna. E outra vez vamos reparar e termos a consciência do que o mal que nós sofremos, ele não está atribuído a terceiro, senão a nós mesmos. Ainda em que buscamos uma orientação, ainda em que buscamos um conselho a um dos nossos irmãos, e eles, sem o conhecimento devido, nos diz
ou nos dão o seu ponto de vista, mas ao colocar em prática, nós não podemos esquecer da condição do livre-árbitro, que somos nós a última pessoa a dar o veredito na situação ou no ato em que vamos prorrogar contra o nosso irmão. Então, por estas razões, não nos livramos das responsabilidades em que nos é cabíveis. A culpa nada mais é do que um sentimento de irresponsabilidade em que atuamos contra o nosso semelhante. E com isso, tornamos nós responsáveis a assumir as consequências para reparar ao mal em que horas atribuímos aos nossos semelhantes. Agora, nesse momento, vamos falar da nossa segunda parte, da culpa de nós mesmos. Se considerarmos como é grande o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, como é terrível a situação de alguns de que se angustia, se tornaram presas, quanto-vos a esta situação se faz mais penosa, para a impossibilidade de lhe verem ao fim. Poderemos dizer-te em que vos poderemos dizer-te em que eles é o inferno, se vos a esta palavra não vos implicasse a ideia de um castigo eterno e material, graças à revelação dos Espíritos e aos exemplos de que a eles nos oferecem, sabemos em que a duração da expiação está submetida a melhoramento da culpa. A melhoramento da culpa. Espíritos culpados somos quase todos. Meus irmãos, nesses momentos em que ora nos oferta estas passagens lúcidas que nos cabe a consciência de observarmos em situações dolorosas, da qual a vida, muitas das vezes, pelos nossos próprios passos, nos colocamos. Vamos aqui falar de um exemplo para darmos a consciência mais nítida quando nós, por orgulho ou pela nossa vaidade, planejamos a situação e a morte de vários entre os nossos irmãos, familiares, para obtermos a fortuna para o nosso próprio bem. A esse bem de visão tão curta, que mais tarde a dor em que nos leva a dilacerar a nossa própria alma, de tamanho desespero e aflição, nada no mundo físico é capaz de nos apaziguar ao fogo interior da sensação de desespero, levando em muitas das vezes a alma enfraquecida ao próprio suicídio, e com isso ainda piorando mais a sua situação no mundo espiritual. Quantos não vimos relato entre os nossos irmãos em que, por um momento da sua inlucidez, ele tira a vida do seu semelhante, ele proporciona situações em que leva a outros a sofrimento, a irem parar na cadeia, a perder os seus familiares. E com tudo isso, se apazigua no seu interior, achando em que fez uma bela plantio, mas que para sua infelicidade torna ele a um irmão que amanhã levará às mais profunda angústia e desespero, em situações dolorosas, em que poderão passar décadas, séculos no mundo espiritual, reparando a esses momentos de tão rápida situações, e agora as suas reparações no mundo espiritual de
grandes dores e desespero por longo tempo. Meus irmãos, a culpa, ela é um ácido em que é derramado em nosso interior, da qual muitos dos remédios não são capazes de amenizar, e com isso trazemos em dolorosas situações de desespero e angústia. Quantas das vezes não vimos relato do mundo dos espíritos, há irmãos em tamanhos desespero e de angústia sem saber o caminho a tomar. No mundo físico, quantos são os irmãos que não levam a consequências dolorosas e vindo para os seus resgates e reparação no mundo físico, sem os seus membros, em situações de humilhação nos departamentos da vida física, sofrendo vários tipos de humilhação. Com tudo isso, Jesus, numa das mais belas passagens do Evangelho, narrada pelos seus apóstolos, nos ensina que antes à acusação, antes ao julgamento, devemos dar um passo para dentro de nós mesmos e ele continue nos esclarecendo. Pois todo aquele que não tiver nenhum pecado, que lhe atire a primeira pedra. Fazemos desses ensinamentos de Jesus a uma constante oração para antes de julgarmos o nosso irmão, ou julgar a situação que sofre da penalidade daqueles que passam por momentos dolorosos em desconhecendo a justiça da grandeza de Deus, nos silenciamos, oramos pelos nossos irmãos em provações e fazemos uma autoanálise dentro de nós mesmos para nos encontrarmos força, para repararmos o mal em que ora assemelhamos aos nossos irmãos, para que tudo isso nos dê um respaldo necessário de autoconscientização e que essa sensação de culpa em que ora nós a sentimos, ela seja apaziguada, ela seja absorvida, não pelo nosso estado de consciência, mas pelo nosso estado de mudança íntima, da qual reflete nas palavras, nas atitudes e nos pensamentos. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, este foi o capítulo 22 do livro Pensamento e Vida. Se você ouve a gente através do Spotify, não se esqueça de nos avaliar lá no aplicativo com 5 estrelinhas, para ajudar a gente a chegar ainda mais longe no aplicativo. Não se esqueça de ativar as notificações para que toda vez a gente lance um episódio novo você seja notificado. Não se esqueça também de curtir os nossos vídeos e se inscrever no nosso canal no YouTube, caso você ouve a gente pelo YouTube. E também estamos lá no Instagram, @semecast. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Pai nosso que está